Imaginem compor, tipo, os maiores hinos do rock dos anos 90. Uhum. Ganhar um Grammy, vender dezenas de milhões de discos no mundo todo. E aí, de repente, acaba dentro de um tribunal. Pois é, um cenário bem caótico. Sim, movendo um processo corporativo super frio, sabe? E tudo isso para demitir legalmente o próprio vocalista. Pra impedir que ele sequestrasse as músicas da banda? É loucura. E olha, essa não é só mais uma daquelas histórias genéricas sobre os excessos do estrelato, né? Definitivamente não. Essa é a realidade brutal e crua do Stone Temple Pilots. O que a gente tem aqui desconstrói completamente aquela visão romântica de que bandas de rock são só um grupo de amigos tocando em garagens. Exato. E é por isso que a gente está aqui em mais um mergulho profundo hoje. A nossa missão é desvendar os bastidores dessa resiliência toda e, claro, desse caos. E a gente tem uma pilha de documentos fascinantes para guiar essa análise de hoje. Uma pilha mesmo. Nós estamos baseando tudo isso em artigos bem detalhados de revistas como a Drum, a Classic Rock, a Louder, além de enciclopédias musicais. E a perspectiva bem direta da autobiografia do Scott Weiland, o Não Estou Morto Nem à Venda. Sim, e além disso, temos entrevistas reveladoras em áudio do The Vinyl Guide. E o mais impressionante, os autos reais de um processo judicial de 2013. Esse processo é um absurdo de ler. Porque cruzando todos esses dados, a gente não vê só notas musicais, sabe? Aham. Vira um estudo de caso. Sobre como uma equipe inteira lida com aquele peso esmagador de manter um legado vivo quando a peça central do projeto simplesmente ameaça implodir tudo. Bom, então vamos desmembrar isso. Como exatamente uma banda chega a esse nível de litígio? Pelo que consta nas fontes, a fundação do Stone Temple Pilots parece tipo o roteiro de um filme independente bem provável. Parece um muito. A gente está na Califórnia, em 1985, o vocalista Scott Weiland e o baixista Robert DeLeo se conhecem num show do Black Flag. Uma lenda do punk hardcore, diga-se de passagem. Sim. Aí eles começam a conversar e descobrem o quê? Que os dois estavam namorando a mesma garota. Uma coincidência que, na imensa maioria das vezes, resultaria numa briga de bar no meio do show, né? Com certeza. Mas a conexão musical entre eles falou mais alto. E acho que isso já demonstra o quão incomum era o foco deles na arte logo de cara. Sim, desde o primeiro minuto. Mas assim, eu fico me perguntando, o grunge e o rock alternativo daquela época eram muito baseados na atitude punk, sabe? Naquela crueza toda. Uhum, bem diretos. Só que o som do STP sempre pareceu ter uma engenharia musical muito mais complexa por trás. Como que eles montaram essa estrutura? Então, a resposta está totalmente no recrutamento dos outros dois membros. O Robert convenceu o irmão mais velho dele, o Gene DeLeo, a assumir a guitarra. O Jim já estava quase fora da música, não estava? Quase totalmente fora. Ele estava construindo uma carreira corporativa super tradicional lá em Nova Jersey. Ele largou o terno literalmente para apostar na banda. Caramba! Mas o grande segredo da sonoridade deles, a verdadeira espinha dorsal, veio com o baterista, o Harry Crett. O background do Kratz é completamente fora da curva para uma banda de rock dos anos 90, não é? Totalmente fora. Olha, o Kritz não aprendeu a tocar só ouvindo punk. Ele tinha um treinamento formal profundo, focado em rock progressivo. Nossa. Sim, ele estudava padrões bem complexos de bandas como Genesis, Mahavishnu New Orchestra. Além de ter uma base muito sólida em jazz fusion. Jazz fusion numa banda grunge? Isso é muito doido. Pois é. Quando a gente junta essa bateria sofisticada do Kritz com as linhas de baixo do Robert DeLeo, que eram muito influenciadas por R&B e música lounge, o resultado é uma fundação rítmica incrivelmente técnica. Em vez daqueles acordes de quintas básicos e batidas retas, o STP usava acordes de jazz estendidos. E ritmos sincopados. Exato. Tudo escondido debaixo de camadas muito pesadas de distorção de guitarra. É por isso que o álbum de estreia deles, o Core, explodiu, né? Vendeu 8 milhões de cópias e ainda rendeu um Grammy por Plush. Um sucesso absurdo. O som tinha aquele peso que a época exigia, mas com uma sofisticação melódica que simplesmente prendia o ouvido. Só que, bom, as narrativas clássicas de rock sempre misturam esse sucesso com um caos.
Porque o vício do Scott Weiland quebrou essa engrenagem em vez de, sei lá, alimentá-la daquela forma sombria que a gente vê em outras lendas da música. O que é fascinante aqui é a dicotomia absoluta que se formou nos bastidores. O livro do Weiland expõe muito como ele romantizava a heroína. Sim, ele fala disso de um jeito bem aberto. Ele enxergava a droga como uma ferramenta criativa, sabe? Como se fosse uma conexão espiritual com os ídolos do passado dele. Certo. Mas, do outro lado do estúdio, o Kratzes e os irmãos DeLeo não eram roqueiros desleixados de jeito nenhum. Eles eram perfeccionistas quase militares. Nossa, o nível de detalhe dele chegava a ser obsessivo. Lendo os artigos da revista Drum, eu descobri que o Kratz passava horas calculando a afinação exata do bumbo. Horas! E ele fazia questão de usar kit de bateria vintage, tipo de 1929, no estúdio. É uma insanidade. Tipo, por que alguém insiste em usar uma bateria de quase um século de idade no meio de um disco de rock super pesado? Pela textura e pelo decaimento do som. Como assim? A madeira envelhecida de um kit de 29 produz um tom muito quente e uma ressonância bem específica. E o mais importante, isso não briga com as frequências médias das guitarras distorcidas do Jim DeLeo. Uau, isso é engenharia de áudio pura. Exige um foco absurdo. Agora, imagina tentar manter essa precisão técnica inabalável enquanto seu vocalista desaparece. Ou é preso. Exatamente. Ou é preso, ou entra no estúdio completamente imprevisível e fora de si. A frustração que o Kratz relata era imensa. Deve ser enlouquecedor. A banda exigia alta performance constante e o vício do Weiland transformava a logística de turnês e de gravações num jogo de azar diário. E músicos com esse nível de disciplina e energia criativa não conseguem simplesmente sentar num sofá e esperar o vocalista sair da clínica de reabilitação. Não tem como. Eles precisavam canalizar essa produtividade para algum lugar, né? Sim, e foi isso que gerou os projetos paralelos. O primeiro grande escape deles aconteceu naquele ato de 97. Quando eles formaram o Talk Show. Isso. O Kratz e os DeLeo se juntaram com o vocalista Dave Kautz no Talk Show. E depois, naquela separação temporária de 2003, eles se uniram ao Richard Patrick, vocalista do Filter. E o baterista Ray Luzier, né? E criaram o Army of Anyone. Aqui a coisa fica realmente interessante. Fica mesmo. Porque, teoricamente, o Army of Anyone deveria ter sido um sucesso colossal. O próprio Robert DeLeo descreveu o som do baixo dele nesse projeto como uma fusão de duas lendas absolutas. Sim, uma mistura improvável. Ele diz que era a sensação rítmica e fluida do James Jamerson, que é tipo o gênio da Motown, Maravilhoso. com os agudos super agressivos e metálicos do Chris Squire, do Yes. É o ápice da proficiência técnica. Sem dúvida. Mas, no entanto, o projeto vendeu míseras 88 mil cópias até 2010. Por que tanta perfeição técnica não se traduziu em sucesso comercial? Então, porque o consumo de música rock não é ditado por partituras perfeitas. O público, sabe, não compra apenas a proficiência técnica limpinha. Faz sentido. As pessoas compram uma narrativa, compram carisma e, com muita frequência no rock, compram uma sensação de perigo. A ironia dolorosa para os irmãos DeLeo e para o Kratz é que enquanto esses superprojetos deles fracassavam comercialmente... O Scott Weiland vendia 3 milhões de discos com o Velvet Revolver. Exatamente. E tem um detalhe dos bastidores que me chamou muita atenção nisso. O Weiland só entrou no Velvet Revolver porque a esposa dele na época, a Mary Forsberg, agiu como uma intermediária. Verdade. Ela entregou para ele um CD com as faixas instrumentais do Slash e do Duff McKagan, e ele trouxe para aquele supergrupo exatamente o ingrediente do caos carismático que as rádios adoravam. Mas que era impossível de administrar no dia a dia. Impossível. E era exatamente esse ingrediente perigoso que faltava aos projetos hiperdisciplinados dos DeLeo. Mas assim, é crucial a gente não medir o Talk Show e o Army of Anyone só pelos números de vendas. Como assim? Esses projetos foram profundamente terapêuticos para eles. Foram os mecanismos de sobrevivência reais. Ah, claro. Para continuarem tocando. Sim, permitiram que eles afirmassem suas identidades artísticas e, acima de tudo, que mantivessem a sanidade mental de trabalho num período onde o nome do STP só aparecia em manchete policial por causa das recaídas do Weiland. Eles mantiveram os motores funcionando enquanto aguardavam a tempestade passar. Exato. Mas essa espera e essa tolerância tinham um limite. E o limite absoluto chegou e foi documentado de forma muito implacável. A colisão final em 2012. Essa mesma. Então,
o que tudo isso significa na prática. Como que a dinâmica passa de vamos apoiar nosso vocalista na reabilitação, para ok, vamos processá-lo num tribunal federal. A mudança de chave foi brutal. Lendo os autos de 2013, o estopim que está relatado lá foi um show bem específico em Abbotsford, no Canadá. Esse show foi um divisor de águas. As fontes detalham um desastre absoluto. O Weiland chegou quase 2 horas atrasado. A performance foi simplesmente terrível. E a situação saiu tanto de controle que a banda foi forçada a cancelar a apresentação do dia seguinte. E esse evento quebrou a última linha de comunicação direta que restava entre eles. Depois de 20 anos de história juntos. Pois é, a relação apodreceu a um ponto em que os músicos passaram a conversar com o Weiland exclusivamente através de empresários e de advogados corporativos. Que tristeza, né? Mas olha, o que transformou essa frustração pessoal em litígio mesmo foi o aspecto comercial do conflito. Sim, porque o processo cita a recusa do Weiland em assumir os compromissos de turnê, além de tentar sequestrar a turnê de 20º aniversário dos álbuns Core e Purple. Ele queria usar as marcas registradas do STP para promover a banda solo dele, os Wildabouts. E aí a gente esbarra num termo no processo que soa completamente alienígena para o mundo do rock, né? Quebra de dever fiduciário. Muito corporativo. O que isso significa na prática para uma banda? Então, o dever fiduciário, no contexto de uma parceria comercial, assim, significa que um sócio tem a obrigação legal de agir em prol do melhor interesse financeiro da empresa e dos outros sócios. Tá. Quando a gente analisa uma banda da magnitude do Stone Temple Pilots, a gente não está olhando para 4 caras tocando instrumentos num palco. A gente está olhando para uma corporação gigantesca que emprega dezenas de técnicos, motoristas, produtores. Empresários, a equipe de turnê toda. Exatamente. Quando um membro chega 2 horas atrasado e força o cancelamento de uma turnê inteira, ele não está só sendo o bad boy rebelde do rock. Ele está destruindo contratos logísticos. Perdendo taxas altíssimas de aluguel de arenas. Sim, e prejudicando diretamente o sustento de inúmeras famílias, incluindo os dos próprios parceiros de banda. É a desmistificação total daquele glamour do estrelato, né? Baseados nos acordos de parceria que eles tinham assinado em 96 e reafirmado em 2010, que exigiam esse compromisso prioritário, os 3 acionaram a cláusula de proteção. Não tiveram escolha. Eles demitiram o fundador legalmente em fevereiro de 2013. E o Weiland até foi para a imprensa questionar como alguém poderia ser demitido da própria banda, da qual ele era coautor. A resposta fria do tribunal foi bem clara. Foi tipo, porque a banda é uma empresa e você quebrou o contrato, simples assim. Foi um movimento puro de autopreservação corporativa e artística. Eles precisavam proteger a obra que passaram décadas aperfeiçoando. Mas aí o desafio seguinte era monumental. Como provar ao mercado que a banda ainda sobrevivia sem a voz que a definiu por 20 anos? E a solução veio de um fã de longa data, né? Que, por acaso, era uma das maiores vozes do rock global, o Chester Bennington, do Linkin Park. Essa união foi surreal. É incrível pensar que o Chester assistiu a um show do STP em 93, ainda adolescente, absorvendo toda aquela sonoridade. E, de repente, em 2013, ele estava lá no palco do festival da rádio KROQ, assumindo os vocais como membro oficial. Essa apresentação foi uma surpresa que chocou a indústria inteira. Eles logo de cara lançaram aquele single Out of Time. E sabe o que revela o nível de agressividade da batalha jurídica nos bastidores? O quê? O processo de 2013 menciona explicitamente que os advogados do Weiland tentaram barrar a música. Caramba, eles tentaram barrar na rádio? Sim, eles ligaram diretamente para a KROQ exigindo que a faixa não fosse tocada de jeito nenhum, numa tentativa de asfixiar o retorno da banda. Nossa, mas felizmente a rádio tocou. E a passagem do Chester pela banda realmente revigorou o Creeds e os irmãos DeLeo. O Chester gravou o EP High Rise e em 2015 saiu da banda de forma totalmente amigável para focar no Linkin Park e na família. Foi uma passagem curta, mas muito importante. Parecia que o STP tinha finalmente encontrado alguma estabilidade. Mas a ironia cruel de tentar proteger o legado é que o universo abriu espaço para algo ainda mais devastador. As tragédias consecutivas. Em dezembro de 2015, o Scott Weiland faleceu após uma overdose acidental durante uma turnê solo.
E menos de 2 anos depois, em julho de 2017, o Chester Bennington cometeu suicídio. O impacto emocional disso tudo na fundação da banda é, quase indescritível. O Dean DeLeo deu uma declaração profundamente reveladora sobre o contraste dessas duas perdas. O que ele disse? Ele explicou que a queda do Scott Weiland foi um declínio agoniante e longo, sabe? Algo que a banda foi forçada a assistir dolorosamente ao longo de várias décadas. É um sofrimento prolongado. Já a perda do Chester teve uma rapidez completamente inexplicável. Foi um choque absoluto que deixou todos paralisados. Fica difícil até de imaginar a força mental necessária para continuar. Imagina, perder o amigo e vocalista original com quem eles construíram tudo, após anos tentando salvá-lo dele mesmo. Uhum. E logo na sequência, perder a pessoa radiante que os ajudou a encontrar alegria na música novamente. O caminho mais lógico seria aposentar os instrumentos, fechar a corporação de vez e viver dos direitos autorais. Qualquer um entenderia se eles fizessem isso. Mas a resposta deles a essas perdas duplas foi anunciar uma audição global. E se a gente conectar isso ao panorama geral, essa decisão marca a transição definitiva do Stone Temple Pilots. Eles deixaram de ser uma banda ancorada na figura mística de um frontman inatingível, Certo? e assumiram de vez a posição de uma instituição que é baseada no catálogo musical e na evolução artística contínua. É impressionante. Para quem está ouvindo, eles ouviram cerca de 15 mil audições. A quantidade de material é um absurdo. É muita gente. E a escolha recaiu sobre o Jeff Gutt, um cantor que tinha ganhado os holofotes lá no programa The X Factor, cantando Leonard Cohen. E o desafio técnico imposto ao Gutt era simplesmente colossal. Ele não só tinha que cobrir aquele alcance impressionante do Weiland, que ia de graves barítonos super profundos a picos agudos de tenor, Sim, o Weiland era muito versátil. como ele também tinha que fazer isso honrando o catálogo sem nunca parecer um mero imitador de karaokê. E a prova definitiva de que essa engrenagem voltou a funcionar de maneira saudável não se resume só a fazer turnês de catálogo antigas. Eles não pararam no tempo, né? Não mesmo. Com o Gunt assumindo o microfone, os DeLeo e o Kratz não se conformaram em ser só uma banda de tributo a si mesmos. Eles compuseram e lançaram o álbum Perdida em 2020. Que é um disco lindo, inteiramente acústico. Muito introspectivo, totalmente focado no luto e na cura, provando que aquela maquinaria criativa deles continua gerando arte genuína e muito relevante até hoje. O que nos ensina muito sobre alicerces, né? A história do Stone Temple Pilots é a prova cabal de que a força de um projeto não reside apenas na vitrine. Nem só em quem está ali segurando o microfone sob as luzes. Exato. A verdadeira estrutura de sustentação está lá atrás, na fundação técnica, na ética de trabalho inabalável daqueles que, mesmo no meio do caos, continuam calculando as batidas e afinando os instrumentos para não deixar a música parar. Com certeza. Trazendo isso um pouco para a realidade profissional de quem está ouvindo, todos nós em algum momento esbarramos em talentos brilhantes no trabalho, mas que são extremamente instáveis. Acontece o tempo todo. A lição do Eric, do Robert e do Dean é que você precisa proteger a obra, custe o que custar. É aquele compromisso absoluto com o ofício, de sobreviver a qualquer nível de caos externo ou falha humana. Exatamente. E isso nos deixa com um último pensamento para a gente mastigar hoje, inspirado por uma questão filosófica bem famosa. Existe o chamado paradoxo do navio de Teseu, Ah, esse é ótimo. que diz o seguinte: se a gente for substituindo as tábuas velhas de um navio, uma por uma ao longo do tempo, até que não reste absolutamente nenhuma madeira original, ele ainda é o mesmo navio? É uma ótima pergunta. O Stone Temple Pilots provou que sobrevive sim sem o seu lendário vocalista original. Mas o exercício mental provocativo aqui é pensar no cenário oposto. Como assim? Imagina se o Scott Weiland não tivesse sido demitido, se ele tivesse mantido o nome corporativo da banda lá na justiça e apenas contratado 3 excelentes músicos de estúdio para gravar os discos dele. Ah, entendi. Será que aquele som denso, jazzístico e inconfundível do STP ainda existiria? Ou será que a alma real da banda sempre viveu silenciosamente escondida nos acordes dos irmãos DeLeo e no ritmo hipercalculado do Eric Kratz? Fica a reflexão. Fica mesmo. O nosso mergulho profundo de hoje termina por aqui. E a instrução de hoje é, no final do vídeo, diga: se curtiu o vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal Grange Aposentado.